Bom dia, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus seja contigo nesta manhã. Sou o professor Rodolfo e nós vamos iniciar a exposição do capítulo 7 ao 9 do Evangelho de João. No capítulo 7, Jesus começa a evitar a Judéia, pois os judeus buscavam matá-lo, e ele procura ficar mais na Galiléia. Estava próxima a festa dos tabernáculos, e os irmãos de Jesus instavam com ele a se mostrar ao mundo, em uma espécie de chacota, pois nem os seus irmãos criam nele. Jesus diz que ele é odiado do mundo porque condenava as obras do mundo, e as condenava porque eram más as obras do mundo. E meio que discretamente, meio que em oculto, depois dos irmãos dele terem ido para a festa, ele vai também, mas bem discretamente, porque os judeus procuravam matá-lo e o povo discutia também discretamente por medo dos judeus sobre Jesus. E ele dividia opiniões. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele enganava o povo. E Jesus, no meio da festa, subiu ao templo e ensinava, de forma que os judeus ficavam admirados da sua doutrina. Jesus dizia que essa doutrina não era dele, mas do Pai que o havia enviado, porque não buscava a própria glória, mas a glória daquele que o enviou, sendo assim verdadeiro e justo. E Jesus, mais uma vez, usa a lei e Moisés para censurar os judeus e os fariseus que procuravam matá-lo. E isso era falta de observância da lei. Eles buscavam matá-lo porque não entendiam o que o próprio Moisés e a lei haviam escrito a respeito do Cristo. E começaram a acusar-lhe de ter demônio, porque diziam que não tinha ninguém querendo matá-lo. E Jesus responde que para não quebrantar a lei, quando cai no sábado o dia de circuncidar alguém, ou com a desculpa de não quebrantar a lei, eles o faziam, circuncidavam a pessoa que deveria ser circuncidada, ainda que fosse sábado. E por que eles queriam matá-lo? Por curar um homem em um sábado. E alguns de Jerusalém começaram a dizer: não é esse que vocês estavam buscando para matar? Ele está falando abertamente aqui, no meio de todo mundo, aqui no templo. Será que ele é o Cristo? Vamos perguntar, ver se alguém aí sabe responder. Pergunta para os principais aí, para os príncipes dos judeus e fariseus. Se bem que esse aí a gente sabe de onde ele é. E eles tinham uma ideia de que não se saberia exatamente o nascimento do Messias. Talvez essa falsa ideia fosse baseada provavelmente em Isaías 53:8. Em algumas versões, em Isaías 53:8, não fala exatamente sobre o tempo da sua vida, como na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Mas, em uma outra tradução, da opressão e do juízo foi tirado, ou por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Então, parece que nesse momento ali no templo, alguns dos judeus tinham essa falsa ideia de que não se saberia a linhagem dele ou de que família ele deveria nascer. E a discussão continua. Será que ele é o Cristo? Será que não é? E aí outros já têm a ideia, o Cristo não deveria vir de Belém, da aldeia de Davi? Jesus havia nascido em Belém, na aldeia de Davi, mas os irmãos percebem que ele, nesses embates com os judeus, pela incredulidade deles, o que a gente entende aqui é que eles procuram desculpa para não crer em Jesus. Eles procuram desculpa para a própria incredulidade deles, porque as obras deles
eram más, esses foram os que amaram mais as trevas do que a luz. E por causa disso, eles buscam desculpa na lei, buscam desculpa nos profetas para tentar justificar a incredulidade deles. E Jesus não se preocupa em responder coisas que eram óbvias. Se eles quisessem realmente saber se ele era de Belém ou se não era, seria muito fácil ali eles realmente descobrirem e saberem sobre o local do nascimento dele. E Jesus continua e começa a clamar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, rios de água viva correrão do seu interior. E ele dizia isso a respeito do Espírito Santo que seria derramado. E a discussão continua. E outros queriam prendê-lo, não mais aqueles primeiros quando ele entra, mas agora outros também queriam prendê-lo. E ele fala que ele vai para um lugar onde ninguém poderia ir. E os fariseus saem dali e têm que dar conta aos principais, aos príncipes deles, por que não o prenderam. Aí Nicodemos, nesse momento, junto ali aos fariseus, ele demonstra uma certa empatia e é censurado pelos outros fariseus também. Nisso, Jesus sai do templo, passa a noite no Monte das Oliveiras e ele volta ao templo de manhã, agora já no capítulo 8. E ele é posto à prova novamente no caso da mulher que foi pega em adultério. Trouxeram a mulher diante dele e acusaram-na, dizendo que ela havia sido pega em adultério e o que Jesus faria. Então ele se inclina e começa a escrever na areia e com a sua sábia e célebre frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele fez com que todos os acusadores fossem embora. E ele pergunta para a mulher: onde estão os seus acusadores? E ela não vê nenhum, e ele fala que também não a acusaria, mas ele admoesta a mulher para que não peques mais. E logo após isso ele declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E novamente os fariseus, provavelmente mais outros que não aqueles, questionam Jesus por ter dito: eu sou a luz do mundo, como se ele estivesse dando testemunho de si mesmo. E Jesus responde que seu testemunho é verdadeiro. E aí ele recorre a uma parte da lei onde afirma ser válido o testemunho de dois homens. Ah, vós dizeis que o testemunho de dois homens são válidos. O meu Pai testemunha de mim. Ele testemunha que eu sou a luz do mundo. Mas ele afirma que os fariseus não conheciam ao Pai. E os judeus permanecem sem entender do que Jesus estava falando. E também não entenderam quando ele disse que precisava se retirar para um lugar que eles não poderiam ir. Eles meio que entenderam que Jesus falava de morte porque eles achavam que ele queria se matar. Mas na verdade nós sabemos que ele entregou a sua própria vida para resgatar a muitos. E depois ele fala novamente da sua morte. Quando levantarem o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. E isso ele fala claramente para os judeus, que os judeus levantariam o Filho do Homem, os judeus o crucificariam. E muitos creram nele, aos quais lhes dizia para que guardem as suas palavras para serem discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois ele explica aos judeus que eles têm por pai o diabo e não conhecem a Deus. Novamente os judeus acusam de ter demônio, ou de ser samaritano, ou os dois, de ter demônio e de ser samaritano. Jesus revela que antes de Abraão existir, eu sou. Eles falaram isso porque quiseram se fiar, quiseram ter por base serem filhos de Abraão, portanto não precisavam de libertação. Nunca servimos a ninguém, seremos libertos de quê? Somos filhos de Abraão. E Jesus diz que eles são filhos do diabo. No que novamente eles querem
matá-lo, eles pegam pedras para atirarem no Senhor, mas ele se esconde e se retira. E agora no capítulo 9 ele se retira novamente do templo e passando ele vê um cego de nascença, alvo da curiosidade dos seus discípulos. Eles queriam saber quem pecou para que ele tivesse nascido cego. Jesus diz que ele nasceu assim, ou que foi assim, para que Deus manifestasse nele as suas obras. Fazendo lodo com terra do chão e saliva, Jesus o curou e era sábado. Então os irmãos veem que Jesus faz essa questão de fazer essas obras no sábado, justamente. É, ele não está provocando, ele não está fazendo os judeus pecarem. Ele está simplesmente sendo luz do mundo e essa luz vai manifestando as más obras. Onde a luz passa, aquilo que está oculto, o pecado que estava oculto, atrás da religiosidade, atrás de uma falsa espiritualidade, aqueles fariseus que oravam em pé nas esquinas, nos templos, para serem vistos, aquela hipocrisia deles, embora aqui em nenhum momento em João registra, pelo menos aqui até agora o capítulo 9, onde nós lemos, em nenhum momento Jesus os chama de hipócritas. Mas era justamente isso que eles eram, porque a sua religiosidade procurava esconder os seus pecados. Eles eram como sepulcros caiados, todos bonitos por fora, cheio de uma falsa espiritualidade. Então, quando Jesus faz isso no sábado, quando Jesus aponta o próprio pecado deles, não é Jesus que os faz pecar. Jesus somente através da luz, ele sendo a luz do mundo, ele começa a colocar para todo mundo ver aquilo que estava em oculto. Ele começa a mostrar que aquela espiritualidade, que aquela religiosidade dos judeus e dos fariseus eram falsas e coloca elas à prova. Então, por esse fato de novamente ele ter feito uma cura no sábado, colocando os judeus em prova, eles querem saber quem havia feito isso ao cego. E, primeiramente, eles nem acreditaram que realmente o milagre tinha acontecido. Eles não acreditaram que ele era cego, mas depois do testemunho dos pais, eles acabaram acreditando. Mas eles agora queriam saber quem tinha curado ele. E quando eles sabem que foi Jesus que o tinha curado, eles julgam novamente que Jesus não poderia ser de Deus, porque ele não guardava o sábado. E havia dissensão entre os judeus, porque alguns diziam: olha, não sei não, se ele fosse pecador, ele não ia fazer isso. E o próprio cego testemunhou de Cristo Jesus. Eles perguntaram: o que você diz do homem que curou você? Ele fala: ele é um profeta. E ele começa a falar: porque se ele fosse pecador, ele não poderia fazer isso. E começa a dar uma aula para os judeus. E os judeus expulsam ele porque fala: você é todo nascido em pecado. Como é que você está querendo nos ensinar? E logo após que ele foi expulso pelos judeus, Jesus conversa com ele, pergunta se ele acredita no Filho de Deus. Ele fala que não sabia quem era. Jesus fala: sou eu que estou falando contigo. Então ele disse: eu acredito, e o adorou. E Jesus explica que veio ao mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem não vejam. No que os fariseus o interrogam sobre a sua própria cegueira. Então você está dizendo que nós somos cegos? E Jesus confronta eles novamente e sentencia: como vocês acham que vocês enxergam? Como vocês acham que vocês conhecem a lei e que têm a interpretação perfeita da lei? Como vocês acham que são religiosos e que são os escolhidos de Deus, mas nem ao Pai que vocês dizem serem filhos vocês não conhecem? Vocês dizem ser discípulo de Moisés, mas vocês não seguem o que Moisés fez. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Abraão jamais faria
o que vocês estão fazendo. Então, como vocês acham que enxergam, o pecado de vocês permanece. Então, irmãos, mais uma vez, os irmãos veem que desde o capítulo 1 até o capítulo 9 que nós lemos agora, o capítulo 1, o prólogo que nós comentamos na segunda-feira, o capítulo 1, ele fala do verbo que era Deus e estava com Deus. Então ele testemunha de tudo aquilo que ele viu nos céus, de tudo aquilo que ele fez na criação. O prólogo fala de luz. O prólogo, ele é a luz dos homens, ele é a luz do mundo. O prólogo fala de graça e de verdade. O prólogo fala da rejeição, veio para o que era seu, mas os que eram seus não o receberam. Porém, todos que creram no nome do Filho unigênito de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a gente entende o capítulo 1 de João e a gente vai lendo os demais capítulos, a gente vai vendo que o capítulo 1 ele vai se repetindo nos outros capítulos, as palavras vão se repetindo. Princípio, Jesus estava no princípio, na criação. Ele faz esses milagres nunca vistos, porque ele criou o homem. Ele cura o cego de nascença, porque foi ele que criou o cego de nascença. Ele vai fazendo esses sinais, ele vai revelando a Deus, porque ele conhece a Deus em profundo. Quem conhece a Deus a não ser quem subiu aos céus ou quem estava nos céus. Portanto, o Evangelho de João, no capítulo 1, todas aquelas palavras-chave do capítulo 1 vão se cumprindo nos demais capítulos, vão se repetindo nos demais capítulos. E a luz do mundo, que é Jesus, vai revelando o Pai, vai salvando aqueles que creem no nome do Filho unigênito de Deus e vai expondo o pecado, a miséria e a cegueira espiritual do mundo, apesar de religiosos, mas permanecem em pecado, permanecem em cegueira, permanecem em condenação, porque não creram no nome do Filho unigênito de Deus. Essa palavra crer é chave no Evangelho de João. A salvação é somente pela fé. Os judeus e os fariseus eles tinham como fiança, eles acreditavam que a obra deles iria dar testemunho, que aquilo que eles faziam os salvariam, que a maneira com que eles próprios erroneamente interpretavam a lei poderia os salvar. Lê do engano. Nada pode trazer salvação a não ser a fé, acreditar no nome do Filho unigênito de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, que tenhamos uma continuidade de semana abençoada na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.